Aí gravar mais duas questões aí da prova 43 da Petrobras, que foi aplicada agora no mês de maio. Questão 38. Em uma instalação industrial ocorreu um dano em um motor assíncrono, queimando por completo o enrolamento. É necessário efetuar o rebobinamento do mesmo de acordo com as características originais. Para isso estão disponíveis alguns dados do fabricante. 3 fases, 1800 RPM, 600 Hz, e são enumeradas 36 ranhuras. Sendo assim, o número de polos e o número de ranhura por polo e por fase e o passo normal da bobina são iguais a... Bom, o primeiro passo aqui é descobrir o número de polos, né, do motor. N, lembrando aqui da fórmula, que é a velocidade. No caso aqui, não interessa para mim o escorregamento, até mesmo porque ele não deu. Então, eu vou calcular a velocidade síncrona do meu motor. Vai ser igual a 120 vezes F dividido pelo número de polos. O número de polos é o que me interessa, então eu vou trabalhar com a fórmula da seguinte forma: 120 vezes a minha frequência, que é 60, dividido pela minha velocidade, que é 1800. Corta esse zero com esse zero e com esse. 6 dividido por 18 sobra 3. 12 dividido por 3 sobram 4. Bom, eu tenho 4 polos. Já descarto duas alternativas que não podem ocorrer. Agora o problema diz que eu tenho 36 ranhuras. Então o passo normal da bobina é o seguinte: quando você vai enrolar o motor, tá lá, o motor limpinho. Cadê minha seta? Tá aqui. O motor limpinho, e ele vai ter aqui, no caso aqui, no nosso caso desse motor em questão, 36 ranhuras, 36 vagas, né, para você encaixar a bobina. Como eu tenho 36 e tenho 4 polos, o que que eu faço? Eu pego o número de ranhuras, divido pelo número de polos, acho 9. Então, minha bobina, um lado dela vai ser aquelas coisas assim, que aqui vai ter a entrada e a saída, e isso você tem que marcar direitinho quando você estiver enrolando a sua bobina. Você tem que marcar a entrada e a saída, porque se depois você perder isso, dá um trabalhão para poder ajeitar. Então você enrolou aqui, aí você vai encaixar nessa ranhura aqui. Como nós descobrimos que o passo normal da bobina é igual a 9, nós vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 ranhuras, e vamos encaixar essa outra parte da bobina. E vamos arrumando todas elas aqui. Quando você completar aqui com as 36 bobinas, você vai ter que levantar as 9 primeiras e ir encaixando uma em um. Isso dá um trabalho danado enrolar motor, principalmente trifásico. Não sei se já tem máquina que faça isso, mas na época quem enrolava motor era na mão. Isso dava um trabalho do caramba para encaixar esse finalzinho das bobinas. Agora, então nós temos aqui o passo normal da bobina, que é o nosso PB, de acordo com o que ele deu ali, igual a 9. Com essas duas informações, o número de polos igual a 4 e o passo normal da bobina igual a 9, nós já conseguimos resolver. Agora, se tratando de fase, o motor trifásico ele é muito mais fácil de enrolar do que o monofásico. Por quê? Porque ele tem três conjuntos idênticos de bobinas. Se ele tem três conjuntos idênticos de bobinas, nós vamos pegar aquela montoeira de ranhura ali e vamos dividir por 3 vezes 4. Porque eu tenho 4 polos, correto? E tenho 3 fases. Eu multiplico, dá 12. 3 vezes 4 dá 12. Em seguida, eu divido o número de ranhuras por esse númerozinho mágico que nós achamos aí, nós vamos achar 3. Então, o número de ranhuras por polo e por fase, né, que na verdade é por fase, porque depois que você enrolar
colocar todas essas bobinas aqui dessa disposição que eu mostrei aqui anteriormente. Depois você vai pegar uma entrada, vai deixar, vai marcar para ser o fio que vai sair para fora do motor. A saída você vai ligar na entrada do outro, a saída do outro que você ligou a entrada, só que você vai contar três bobinas, ou seja, três ranhuras, e vai ligar. Depois a outra aqui, a próxima bobina você vai separar para ligar para fora e vai fazer o mesmo passo, sempre seguindo três ranhuras, três bobinas, né? Ele botou aqui como ranhuras. Então, o meu número de ranhuras por fase também são três. Então, a resposta aqui dessa alternativa é a letra E. Essa questão ela é muito prática para quem já trabalhou com enrolamento de motores, consegue resolver ela tranquilo, tranquilo. Quem nunca trabalhou com enrolamento de motores, mesmo que tenha uma boa noção de motores e não tenha prática de enrolamento, dificilmente acertaria essa questão na prova. Bom, a questão 39. A questão 39 já é uma questão mais fácil um pouquinho, mas que deixa algumas dúvidas, né? Em uma subestação industrial, a corrente que circula no secundário de um transformador de corrente TC 300 para 5 amperes é igual a 4 amperes para uma carga específica. Este TC apresenta um erro de relação de transformação devido a vários fatores da ordem de 105%. Consequentemente, o valor da corrente em amperes que circula no enrolamento primário desse transformador de corrente é igual a... Bom, o que é transformador de corrente? Você tem lá a entrada da sua subestação lá e tem aqui a bucha, aí vai ter a entrada aqui. Quando entra aqui, ele vai lá para aquele conjunto de chaves, coisa e tal, bababá, facas fusível, isso, aquilo, outro. Aí tem a impedância de aterramento. Segue lá para dentro que vai seguir até a bucha do transformador. Isso aqui é um esquema basicão, né? Só que a corrente que circula aqui às vezes é muito alta para eu medir. Então, que acontece? A gente usa aqui um transformador de corrente. Geralmente o transformador de corrente ele tem uma buchinha aqui. Ele é bem bojudinho, bem baixinho, tipo se fosse um transformador mesmo. E aqui tem uma saída onde vai sair uma corrente mais baixa. E aqui eu ligo um amperímetro e consigo medir aqui a corrente. Na verdade, o transformador de corrente ele tem duas buchas de entrada e ele abre o circuito, né? A corrente passa toda por dentro dele. E aqui eu consigo medir. Se aqui estiver passando, no nosso caso ali, 300 amperes, aqui eu vou medir 5 amperes, mas eu sei que pela relação de transformação do meu transformador, essa corrente que está passando lá, eu consigo calcular com qualquer valor aqui. Agora, ele está dizendo que tem um erro da ordem de 105%. Essa questão ela vai se concentrar, a maior parte dela, a facilidade ou a dificuldade, vai ser na parte de matemática. Porque se você tem um transformador de 300 amperes que faz uma relação de 5 amperes e ele diz que essa relação está errada em 105%, na verdade 100% seria o normal, 5% é o meu erro. Se daqui para lá ela leva 5%, 105%, quando eu fizer a minha conversão contrária, de lá para cá, eu tenho que considerar 95%. Esse é o único detalhe dessa questão que provavelmente eu fez muita gente errar essa questão. Quando você fizer aqui a multiplicação cruzada, você vai ficar com 5x igual a 4 vezes 300, 1.200. Se você dividir 1.200 por 5, você vai achar 240. Essa seria
a minha relação sem o erro. Se eu tivesse com tudo direitinho, minha relação tivesse de 100% bonitinha. Como minha relação está errada em 5% e eu estou fazendo a mudança daqui para lá, eu tenho que retirar esses 5% que ficou a mais aqui. Esses 5% que ficou a mais aqui, eu tenho que fazer o seguinte: 240 é 100%. Quanto é 100% de 240? Faço a multiplicação em cruz. Eu vou ficar com x igual a 1.200 dividido por 100 é igual a 12. Logo, a minha corrente real que está circulando aqui no primário desse transformador vai ser igual a 240, que seria a minha relação sem erro, menos os 12. Isso vai dar 228. A grande questão, o grande problema dessa questão era justamente você conseguir matematicamente visualizar esse detalhe. Porque o erro é de 5%, mas se você não soubesse que da onde você tem que tirar e da onde você tem que acrescentar, você poderia achar aí na tua conta 252. Porque 5% de 240 mais 240 vai dar 252. Mas a resposta correta é 228, letra B, justamente por causa desse detalhe. Se para lá eu estou errando em 105%, para cá, quando fizer a volta, eu tenho que considerar 95%, que é um erro de menos 5%. Aqui é mais 5% e aqui é menos 5%. Se você fosse fazer isso matematicamente de uma outra forma, você teria primeiro que fazer aquele detalhezinho, ó, 300 para 5 ampere, sendo que 5 ampere seria um erro de 105%. Então, 100% dessa relação seria quanto? Faço a multiplicação cruzada, vou fazer 105 igual, ou melhor, 5 amperes seria 100%. 105 seria não sei quanto ainda. Vou multiplicar na cruz, vou fazer 100x igual 5 vezes 105, 525. Se eu dividir por 100, 5,25. Então eu deveria fazer a conta da seguinte forma: se eu tenho 300 passando lá, aqui equivale a 5,25. Se eu tenho 4, aqui vai equivaler a isso. Faço a multiplicação em cruz, vou ficar com x igual a 1.200 dividido por 5,25. Se você fizer isso na calculadora, você vai achar alguma coisa em torno de 208, alguma coisa aqui depois da vírgula. Mas, como a gente não tem uma resposta quebrada, também confirmaria aqui a letra B como alternativa correta. Então, dessa forma aqui, você tem que primeiro tentar identificar, para ficar de uma forma mais fácil de fazer os cálculos, você identificar esse detalhe. A relação de transformação de 300, né? A relação de transformação é 300 para 5, mas por algum problema ela não está 100%, ela está 105%. Então, na verdade, quando eu considerar a minha volta, eu vou considerar esses 5% a menos. Que se vai 5% a mais, na volta é que tem que voltar 5 a menos. Não vai ter jeito. Bom, por enquanto é só, vamos voltar mais tarde aí com outras questões.